No mundo das artes marciais, existem pessoas que, apesar de não terem tido uma carreira muito longa, acabam gerando um impacto que poucos conseguem igualar. Hoje vamos falar de uma dessas pessoas. Alguém que deixou no mundo das artes marciais em geral e do kickboxing em particular uma marca bastante profunda. Com seu estilo de luta, além de sua conduta dentro e fora dos ringues, conseguiu conquistar um grande respeito. E chegou a ser chamado o Samurai dos Olhos Azuis. Hoje, vamos conhecer a história de ascensão e o triste final de Andy Hug. Andreas Hug nasceu em 7 de setembro de 1964 em Wohlen, Suíça. Filho de Arthur Hug e Madeleine Hug Baumann, que morava na Suíça, mas era alemã de nascimento. O pai de Andy entrou para a Legião Estrangeira Francesa antes de seu filho nascer e morreu na Tailândia enquanto estava em serviço. Ele nunca chegou a conhecer seu filho. Sua mãe, por outro lado, logo após dar à luz e se vendo sozinha, aparentemente não se sentia capaz de ser mãe. Além disso, sua situação financeira precária não lhe permitiria criar uma criança. Então ela o deixa em um orfanato. Que droga! Aos 3 anos, seus avós o retiram do orfanato e assumem a responsabilidade por ele e seus irmãos, Fabienne e Charlie. Porque é o que um vovô faz. Os avós de Andy eram considerados pobres pelos padrões suíços, mas isso não importava para ele. Mas parecia importar para aqueles que se importavam com sua pobreza o fato de ter sido abandonado em um orfanato e ter perdido o pai. Eram seus colegas de escola que o intimidavam constantemente. Filhos da porra. E não vou fazer alusão à quantidade tão absurda de lutadores do canal que sofreram bullying quando eram crianças. Acabei de fazer isso. Para os seguidores mais antigos do canal, vocês já sabem o que isso significa. A guerra já está aqui. Futebolista em sua juventude mais precoce, ele abandona essa paixão para praticar Karate Kyokushin. E foi aos 10 anos de idade que um amigo da escola o levou ao dojo de Karate local, onde ele escreveria os primeiros capítulos de sua lenda. Poxa vida, eu não estava gravando o áudio com a janela que está na minha frente eu não tinha aberto. Poxa vida! Desde muito jovem, Andy mostra uma enorme resiliência para suportar os treinamentos duríssimos do Kyokushinkai. Vale dizer, é um dos estilos, se não o estilo de karatê mais duro que existe quando se trata de treinamento. Sua determinação o impulsiona a aprimorar continuamente sua técnica. E seu caráter e espírito de superação o levam imediatamente ao mundo da competição. E graças às suas excelentes qualidades, é convocado para a seleção suíça com apenas 15 anos. Muito bem feito. Vale dizer que esse dojo de karatê não era como os McDojos que temos hoje em cada esquina. Era uma escola legítima que ensinava o estilo de karatê Kyokushin, um dos mais agressivos. Durante 3 anos, o bom do Andy se dedica a treinar e a participar de competições de novatos locais e nacionais, onde se destaca de forma incrível. Andy admitiu em entrevistas que o treinamento parecia difícil e que pensou em desistir. Mas um dia, ele assistiu a um clássico do cinema de pancadaria, o que o motivou a continuar treinando. Esse clássico não foi outro senão Rocky. Rocky tinha talento, mas não treinava da maneira correta. Algo que, ao que parece, Andy também vivia em seus primeiros anos no karatê. Mas quando Rocky fez do jeito certo, conseguiu trocar socos de igual para igual com o campeão mundial. Isso despertou a curiosidade de Andy, que se perguntou até onde poderia chegar, sendo que o objetivo inicial era apenas evitar o bullying. Ele já tinha conseguido isso, mas a dúvida alimentou uma nova motivação. Andy, após anos de treinamento e competição, já sabia se defender. Mas o que ele não sabia era até onde poderia chegar. Então ele se dedicou completa e apaixonadamente ao karatê. Aos 15 anos, ele participou da Oyama Cup, um importante torneio do Karate Kyokushin, onde a idade média era de 21 anos e por isso, ele precisou de uma autorização escrita dos avós para participar. Dotado de condições extraordinárias para o combate, conquistando vitória após vitória. E aos 18 anos participa do seu primeiro campeonato europeu de Kyokushinkai, onde conquista o primeiro lugar. Como Andy participou de tantas lutas, copas, torneios, campeonatos e outras loucuras, este vídeo seria mais longo que Avatar. Então vou pular muita coisa e vou super resumir. Por quê? Porque eu posso! Após ser campeão europeu de karatê em 1983, com apenas 19 anos, ele faz parte do Campeonato Mundial de Karate Kyokushin. Cerca de 80 lutadores. Eles começaram na competição sem limite de peso. Ele teve um desenvolvimento incrível, no qual dava para perceber que demonstrava o domínio de um karatê muito particular.
conseguindo ficar entre os 16 finalistas. Depois disso, ele fez a transição para o peso pesado em 1984. Nesse mesmo ano, ele compete no Kyokushin World Open, uma das competições mais prestigiadas, chegando à quarta rodada, onde foi eliminado por Shokei Matsui. E ao voltar para a Europa, conquista outro título importante no Campeonato Europeu de 1985. Em 1987, ele tenta novamente no Campeonato Mundial e avança para a semifinal, onde vence Akira Masuda. E fazendo isso pela primeira vez, um não japonês avançava para a final de um Mundial de Karatê desse estilo. Mas acabou perdendo por pontos para Akiyoshi Matsui em uma decisão polêmica dos juízes. Em 1988, ele já havia se tornado treinador da seleção suíça. Dessa forma, transmitia seus conhecimentos e experiência para outros competidores. Em setembro desse mesmo ano, acontece um importante torneio internacional na Suíça, onde Andy vence seus rivais e chega à final, contra nada mais nada menos do que o grande Kenji Midori. Quem é Kenji Midori, Inseto? Eu também não sabia. Bem, Kenji Midori foi o último produto do grande Masoyama. Quem é Masoyama? Bem, o mestre Oyama foi o fundador do estilo de karatê Kyokushinkai, isso eu já sabia. Bem, então Midori, em 1991, se tornou o campeão mundial mais leve da história, vencendo o torneio com apenas 64 quilos. Bem, então voltando à história, em uma final disputada, após 2 prorrogações, Andy Hug vence Midori, voltando a demonstrar que estava entre os melhores do mundo na modalidade. Nesse mesmo ano, em outro campeonato mundial, desta vez no Budokan, no Japão, ele enfrentou o brasileiro Francisco Filho, que, no limite do round, com o gongo soando, acerta um chute na cabeça de Andy, como um taco de beisebol, derrubando-o no chão. O bom do Andy esperava que seu rival fosse desclassificado, mas o mestre Yama, presente no local, discordou, que isso era legal, pois ele tinha começado o golpe antes do gongo tocar. O mestre merece respeito, especialmente sendo o criador do estilo que você pratica. E além disso, quando ele é capaz de quebrar os chifres de um touro com as próprias mãos. Frustrado por não conseguir o que queria, ser campeão mundial de karatê, e motivado pelo que parecia ser uma boa opção para ganhar dinheiro no futuro, ele passa para o estilo Seidokaikan, um estilo fundado pelo visionário karateka Kazuyoshi Ishii. Quem é Kazuyoshi Ishii, minhoca? Bem, resumindo bastante, ele foi o criador do K-Uno. Sua primeira luta de karatê, Seidokaikan, foi em 30 de julho de 1992 e a última em 3 de outubro de 1993. Durante esse tempo, Andy teve 11 lutas nessa disciplina, sendo notáveis suas 2 lutas contra Minoru Fujita, e o confronto que teve contra Changpue Kyaashongrit, um especialista em Muay Thai. Kyaashongrit, conhecido no Wikverse como Taiman, pode soar familiar para vocês. E aqui temos um desses primeiros combates que aconteceram entre disciplinas, colocando o karatê contra o Muay Thai, embora neste torneio eles compartilhassem regras mistas. Mãos nuas, não se podia golpear a cabeça e blá blá blá. Durante esse período, Andy começou a conquistar o afeto do povo japonês, que via nele um exemplo do que era um verdadeiro artista marcial. Começaram a chamá-lo de O Samurai de Olhos Azuis, embora seus olhos fossem castanhos. Japão, sei lá, eu o chamaria de O Samurai do Bigodão. Nessa época, Andy decide então apostar tudo em seu talento. Ele larga o emprego porque sim, até então ele precisava dividir seu tempo entre o karatê e o trabalho. E então começa a escrever outra página na história de sua carreira e das artes marciais em uma promotora chamada K-Uno. Sua primeira luta é contra um velho conhecido no mundo do karatê, Nobuaki Kakuda, a quem vence no segundo round com um nocaute. Depois que seu rival não pôde continuar lutando após algumas joelhadas brutais, aqui ainda se lutava sem luvas e socos no rosto, no estilo Kyokushin. Após esse evento foi realizado um chamado K-Uno Andy's Gloves ou K-Uno as Luvas de Andy, sei lá, onde, dando spoiler, Andy pela primeira vez luta sem seu tradicional pijama, usando luvas e um bigode bem chamativo. Nesse evento, ele enfrenta Ryuji Murakami, a quem derrota com um chute brutal no primeiro round. Ele encerra o ano de 1993 com mais uma vitória contra Eric Albert no Grand Prix de K2, a quem, após mandar ao chão várias vezes com chutes potentes, Andy finaliza a força de golpes. Pim, pim, pam, 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 pam. Ai meu Deus, livra-nos de todo o mal.
Ele retorna em março de 94 para enfrentar Branko Cicatic, que vinha de ser o primeiro campeão do K1 e que já tinha mandado outro grande, como Ernesto Hust, para dormir. Mas acabou que Andy era um osso duro de roer e após 5 rounds ele leva uma decisão unânime. Embora a alegria de vencer o campeão não dure muito, porque dos Estados Unidos trazem Patrick Smith para enfrentá-lo, um lutador que vinha do UFC e era um kickboxer muito bom. Lembremos que o primeiro Ultimate Fighting Championship foi em 1993, e se vocês quiserem a história completa desse evento, tem que me pedir violentamente nos comentários. Caso contrário, eu não vou dar a mínima. Mas o homem acostumado a derrotar todos com seu chute de machado, assim que a luta começa, é recebido com um tremendo chute de machado e é derrubado com um soco que o deixa visivelmente abalado. Quando a luta recomeça, Smith avança com força e derruba Hugh com um uppercut. O árbitro intervém, mas Hugh se levanta rapidamente e é derrubado por um direto de direita. Essa luta foi questionada porque o golpe foi considerado sujo. E é assim que o protagonista de hoje sofre sua primeira derrota no K1. 5 meses depois, e com um público ansioso para que Andy tivesse sua revanche. Nesse ponto, Andy não era apenas mais um lutador, mas sim admirado por milhões de japoneses. A K1 não teve escolha a não ser dar a ele uma revanche contra Patrick Smith, intitulada K1. Vingança. Smith chegou super confiante para essa luta, falou merda até cansar, mas Andy estava focado e não deu atenção. Essa luta foi curta, mas intensa. Assim que começou, Hugh derrubou Smith com um chute, que anos depois seria chamado de Furacão do Andy. Após uma boa troca de golpes, Andy acerta uma joelhada na cabeça de Smith, derrubando-o no chão. E ao não conseguir se levantar, Andy é declarado vencedor por nocaute, conquistando assim, e de forma premonitória, o nome do evento, seu... Vendetta. Apenas um mês depois, ele enfrenta Duke Roufus, irmão de Rick Roufus. A luta foi movimentada com bons momentos para ambos, mas no final Andy saiu vitorioso, depois de esmagar as costelas de Roufus com um chute no segundo salto. Ah, e se vocês não conhecem Duke Roufus ou o já citado Taiman, recomendo muito que você assista ao vídeo A Luta que Mudou o Mundo das Artes Marciais, do canal que vou deixar aqui. E aproveitando, se inscreva, deixe um like ou um comentário, ou então arque com as consequências. Prata ou chumbo. Em dezembro de 94, ele enfrenta Rob van Esdonk, um lutador holandês durão. Nesse confronto, disputava-se um título da Federação Ulster de Karate-Do. Os eventos do K1 serviam como plataforma para disputar outros títulos. Que incríveis! Este recebeu o nome de K-Uno Legends, tendo novamente um título profético, pois naquela noite Andy se tornou uma lenda. E é que, com um estádio lotado, gritando seu nome e com um adversário difícil pela frente, Andy lutou durante 4 rounds contra ele. Até que, com um soberbo golpe de esquerda, pum! Separa a alma do corpo de Esdonk, mandando-o para dormir e adicionando mais um título à sua coleção. Volta em 1995, no round de abertura do Grand Prix daquele ano, para enfrentar Mike Bernardo, um kickboxer sul-africano com mãos de adamantium que só sabia distribuir pancadas e caos por todos os lados. E que, sendo tão bom e careca, rende história. Mas enfim, nessa luta, Andy volta a experimentar a derrota, pois após 3 rounds onde Bernardo estava na frente, ele derruba Hugh com um potente soco de esquerda e em seguida transforma Andy em seu saco de pancadas. Já chega a Frieza! Até que o árbitro interrompe a luta. Após essa derrota, Andy conquista 2 vitórias, uma contra Peter Kramer, que ele vence por nocaute com um golpe incrível, e a segunda contra Dennis Lane, luta que Andy vence depois que o corner do seu adversário joga a toalha, e onde conquistou um título da Federação de Karate-Do de Ulster. Depois, ele enfrenta um de nossos holandeses carecas favoritos, Ernesto Hust, perdendo por decisão. Mas se você acha que tudo termina aqui... Não! Ele tem a chance de enfrentar Mike Bernardo novamente, buscando vingança, porém o sul-africano não estava disposto a permitir. E depois de 2 rounds, e após lançar um chute na cabeça de Bernardo, ele acerta um direto de direita que deixa Andy tão atordoado que é declarado nocaute. Fica 3 meses fora de combate e volta com sede de vitória. E como ele costumava dizer, você pode perder uma luta, mas tem que continuar tentando porque esse é o espírito do karatê. Depois de passar 3 meses treinando e clareando a mente, ele volta para alcançar a glória. Ele tem 4 lutas contra adversários difíceis. A primeira contra o lendário Jerome Le Banner, vencendo por decisão. A segunda contra um conhecido do canal, Bart Walle, a quem vence por nocaute técnico.
A terceira contra Dwayne Vandermeer, a quem manda para a lona com um soco carregado de violência. Depois ele tem outro confronto contra Mr. Perfect Ernesto Hust. Essa luta foi uma batalha dura, mas no final, Andy leva a decisão e seu merecido vingança. Chegando assim à final do Grand Prix de 1996, onde volta a enfrentar Mike Bernardo. Desta vez, a agressividade e o poder de nocaute do sul-africano não foram suficientes para derrotar um Andy que havia alcançado sua melhor forma. Agora eu possuo o corpo mais perfeito. O suíço começou aos poucos a moer seu rival e concentrou boa parte de seus ataques nas pernas do careca, o que acabou derrubando-o. Embora ele se levante novamente e após algumas novas trocas. Andy aplica um chute giratório baixo que acerta a perna machucada, mandando-o ao chão e dando a vitória e o título para Andy. Esse chute foi destacado em toda a imprensa esportiva japonesa e recebeu o apelido de Furacão Hug, agora com o título de K1. Estrela em 2 países, adorado por milhões, respeitado por amigos e rivais. Qualquer um pensaria que esse guerreiro tiraria um descanso, mas Andy sabia a grande verdade. A verdade suprema, que ninguém é campeão até defender o título. E embora o título do Grand Prix não estivesse em jogo, a reputação de campeão, claro, e ainda podia seguir competindo e ganhando outros títulos. E é isso que esse bigodudo faz, pois depois de uma luta contra Sadauki Atsongrid, ele enfrenta Stan Longinidis, que nesse momento era campeão mundial de Muay Thai e colocou seu título em jogo contra Andy. Mas logo percebe que isso tinha sido um erro. No segundo round, após sofrer bastante castigo do suíço, seu rival cai após um golpe potente, conquistando a vitória e mais um título, agora de Muay Thai. Yep, Depois disso, conquista mais 2 vitórias por decisão, uma contra Masaki Satake e outra contra Musashi. Após vencer, ele perde por nocaute técnico contra Peter Aerts. Um empate contra San Greco e outra vitória sobre Mike Bernardo, desta vez por decisão. Em seguida, ele enfrenta novamente Francisco Filo, que no passado lhe negou a vitória no karatê. Mas aqui, os demônios de Andy se fizeram presentes e ele é derrotado no primeiro assalto pelos punhos de seu rival. E vocês lembram que às vezes não há melhor motivador do que a derrota, pois depois dela ele conquista 3 vitórias. A primeira contra o lutador canadense Pierre Bennett. Olá lá, com ele eu me empolgo no chute. A quem vence no assalto de abertura do Grand Prix de K1 de 97 com um belo gancho de direita. Ele enfrenta Masaki Sakate, a quem decide ajustar a cervical com um chute alto na cabeça. Ele vence por decisão contra Peter Aerts, mas é derrotado novamente por Ernesto Hust na final do Grand Prix. Em uma luta que, como mencionamos no vídeo de Ernesto, foi uma verdadeira guerra. E se uma derrota pode motivar, 2 derrotas podem mexer tanto com você que te fazem olhar para o céu em um entardecer sombrio. Fazer uma expressão intensa e dizer, já chega. Já chega. Então chega o ano de 1998 e nosso protagonista suíço começa com tudo, conquistando 7 vitórias seguidas. As 2 primeiras por decisão, contra Curtis Schuster e Peter Aerts. Na última, ele se torna campeão peso pesado de Muay Thai da World Kickboxing Association. Outra contra Mike Labrie, cuja perna esquerda Andy destrói, causando um nocaute. Despacha Mark Russell por nocaute, Miyamoto Masashi por nocaute, o grande Ray Sefo por nocaute técnico e Sam Greco por decisão. Puxa, rapaz. E novamente se depara com a derrota. Desta vez contra Peter Aerts, que nocauteia Hugo com um chute forte e onde Aerts leva o cinturão de campeão do Grand Prix naquele ano. E a verdade é que não me dói, porque Peter Aerts também era um grandíssimo lutador. O ano de 1999 começa com uma vitória sobre Tsuyoshi Nakasako, a quem Hugh decide ajeitar o penteado com um chute giratório na cabeça, deixando-o nocauteado. Ele destruiu! Após isso, ele obtém 4 vitórias, derrotando Ray Sefo por nocaute técnico mais uma vez. Depois segue com Stefan Leko e Maurice Smith, que ele derrota por decisão, e Hiromi Yamada, a quem vence por nocaute técnico, após 3 quedas. Ele enfrenta Ernesto Hust mais uma vez. Acho que vocês estão percebendo que nessa época do K1, a grande maioria eram mega lutadores. E a grande maioria se enfrentava entre si várias vezes. Nessa nova luta contra Ernesto Hust, na final do Grand Prix de 1999, ele é derrotado por decisão. Parece que Ernesto era a criptonita do samurai do bigode, do samurai de olhos azuis. Sim. Naquela época, Andy Hug era o lutador que lotava as arquibancadas, o que garantia a bilheteria. O jovem rapaz franzino, criado pelos avós, já era uma super estrela.
Ele tinha se tornado o mais bem pago da história das artes marciais até aquele momento, mas é que ele gerava muito mais. Longe de ser um showman, seu trabalho e humildade atraíram milhares de fãs para Okayuno. No ano 2000, Andy se apresentou no Kayuno Burning, vencendo o famoso Musashi por pontos. No dia 23 de abril, derrotou o brasileiro Glaube Feitosa por pontos no K1 Millennium. No K1 Fight Night de 3 de junho, o grande atleta croata Mirko Krokrop Filipovic foi o vencedor. Sua última luta foi no dia 7 de julho, vencendo por nocaute no primeiro round o japonês Nobu Hayashi no Keiuno Spirits. Nobu Hayashi sempre terá a honra de ter sido a última vítima do nobre Andy Hugh. Infelizmente, semanas após a luta, Andy começou a ter problemas de saúde e em um exame foi diagnosticado com leucemia aguda. Terrível doença que surpreendeu o guerreiro, que assumiu seu diagnóstico com a firmeza e estoicismo com que já tinha acostumado a todos. Vou lutar contra essa doença com a mesma força com que enfrentei cada uma das minhas batalhas. Espero melhorar e sei que com os seus bons desejos, em breve estarei de novo com vocês. Infelizmente, alguns rivais não podemos vencer e Andy não conseguiu vencer a leucemia, não teve tempo de se recuperar. Seu diagnóstico foi feito em 17 de agosto de 2000 e no dia 23 desse mesmo mês ele entrou em coma. Segundo o treinador, as últimas palavras conscientes de Andy foram: "Eu amo vocês." No dia 24 de agosto de 2000, devido a uma complicação respiratória causada por uma falha múltipla de órgãos. Andy deixou este mundo com apenas 35 anos. Após a notícia, a comunidade marcial do Japão e grande parte do mundo ficou em choque. Peter Aerts, rival no ringue, mas amigo na vida. Ele estava no mesmo hospital que Andy, recebendo tratamento para uma lesão nas costas, e quando soube do falecimento, dizem que ele desmaiou várias vezes e passou horas chorando a perda do amigo. Ernesto Rust, por sua vez, lamentou a perda de Andy e disse que poucas pessoas eram tão comprometidas quanto ele. Por desígnios, talvez do destino, Andy nunca conheceu uma derrota esportiva. Seu impacto na cultura japonesa é inegável, chegando a participar de filmes e sendo coordenador de cenas para a animação de Street Fighter 2, onde tentou-se fazer cenas com técnicas realistas. Sua imagem foi retratada no mangá Baki, onde um personagem leva seu nome. Em 2006, ele foi considerado a 76ª pessoa mais importante na cultura japonesa. Algo incrível, considerando sua origem estrangeira. Suas cinzas estão repousando no Japão, no cemitério do templo Hoshunin, em Kyoto, de acordo com sua própria vontade e como prova do amor que sentiu por esta terra. E para onde seu mestre Kazuyoshi Ishii vai todos os anos. Com um recorde de 37 vitórias e 9 derrotas, Andy Hughes ocupa datas deste vídeo e este lugar nas vitórias puras do kickboxing. Seu enorme bigode, que faria Don Fright se sentir orgulhoso, também lhe garante o 4º lugar na lista dos bigodudos fantásticos. Andy foi um excelente lutador, um grande atleta e, pelo que conheci dele fazendo essa história, um homem de valores. Jamais teve nenhum escândalo e sempre demonstrou uma vontade de aço. Sei que muitos de vocês que estão assistindo ao vídeo estão pensando que a vida é muito injusta por levar Andy de maneira tão inesperada. E é mesmo, vocês têm razão. A vida muitas vezes é muito injusta, mas, como diria Aquiles, ninguém está realmente morto enquanto lembram do seu nome. A vida e a carreira de Andy ficarão para a posteridade. E será lembrado por muitos, inclusive por mim, como um dos melhores. Obrigado por estarem aí, pessoal. Até a vista!